Bem-vindo a PokerStrategy.com, a sua escola de poker profissional. Neste vídeo, você vai encontrar explicações sobre a tabela de mãos iniciais e vai aprender como dominar a última fase do jogo. Na primeira fase, os blinds ainda são pequenos e a quantidade de fichas que os jogadores têm ainda é muito alta. Lembre-se da regra básica, que quando te restam menos do que 24 big blinds é quando termina a primeira fase. A segunda fase começa justamente no momento que você tiver menos do que os 24 big blinds. Importante, enquanto você ainda tiver mais de 24 big blinds, você continua jogando de acordo com a tabela de mãos iniciais da primeira fase. No geral, sua estratégia se baseará em apenas ir no jogo quando estiver convencido de que tem a melhor mão. Neste momento, o certo é você pensar em não complicar a sua vida. O que quero dizer é que você só deve jogar com as cartas que possam ser as melhores, ou pelo menos que tenha a possibilidade de continuar a jogar no flop sem grandes dificuldades. Logo abaixo, você vai encontrar uma tabela de mãos iniciais para a primeira fase. Nela, você vai achar todas as mãos em que pode jogar e também o que deve fazer com elas. Se você seguir os conselhos desta tabela, poderá pôr em prática quase todas as situações de jogos. À esquerda, você verá uma lista de todas as cartas possíveis, que são as suas mãos. Você não deve jogar com as mãos que não aparecem nesta lista. Nestes casos, você deve desistir, pois elas não valem a pena. Cada carta está representada por uma letra ou por um número. As letras são a representação das cartas em inglês. T de 10, 10, J de Jack, valete. O Q representa Queen, a dama, e Q é o King, rei. O A é o Ace, de Ás. Mesmo que você tenha uma mão com possibilidade de jogar, ainda assim dependerá do que os outros jogadores tenham feito antes de você. Algum jogador aumentou a aposta? Ou ninguém fez nada até chegar a sua vez? Por isto, a segunda coluna da tabela mostra uma lista com as diferentes possibilidades que podem acontecer. Dependendo se alguém tiver aumentado ou não, você vai ter que jogar de uma forma como é indicada na terceira coluna. É justamente na terceira coluna que você saberá se deve ir na mão, aumentar ou desistir dela. Além das suas cartas e do que os outros jogadores tiverem feito antes de você, é importante também levar em conta a sua posição na mesa. Posição é a ordem que você vai falar na jogada. A sua posição e a dos outros jogadores vai variar em cada rodada, sempre levando em consideração quem estiver com o baralho. Essa pessoa que fica com o baralho também é chamada de dealer. As posições dos blinds, SB e BB. Em todas as rodadas, dois jogadores são obrigados a fazer apostas no escuro. SB, que é o Small Blind, que é a aposta menor, e BB, que é o Big Blind, que faz a aposta maior. Eles estão à esquerda do dealer, no sentido horário do relógio. As primeiras três posições são chamadas de UTG1, UTG2 e UTG3. Essas posições são ocupadas pelos jogadores que sentam à esquerda dos que fizeram as apostas no escuro, os blinds, sempre no sentido horário. Essas posições são representadas pelos nomes UTG1, UTG2 e UTG3. As letras UTG correspondem à expressão inglesa under the gun, ou seja, sob a mira da arma. Estas primeiras posições são as piores, e por isso estes jogadores estão sempre com muita pressão nas suas decisões. As três posições intermediárias, MP1, MP2 e MP3, são jogadores que se encontram em posições intermediárias na mesa. E as posições finais, CO, também chamada de cutoff, que vem do inglês, e button, BU. A posição de quem estiver com o baralho é sempre marcada com uma ficha com a palavra button, ou dealer. E o que ocorre se uma posição foi eliminada da mesa? Bom, nessa situação ficam apenas 9 jogadores,
e devemos eliminar uma das 3 primeiras posições, o TG. Se ficar apenas 8, se eliminará outra das 3 primeiras posições. Ou seja, para cada jogador que abandone a mesa, se eliminará uma posição, contando desde as primeiras, o TG, sempre no sentido horário. Existem algumas cartas com as quais você pode aumentar antes do flop. Para fazer um aumento, você deve ter sempre em consideração as seguintes regras. Aumente sempre o equivalente a 4 Big Blinds quando nenhum outro jogador tiver entrado na mão. Para cada jogador que entrar na mão, aumente mais o Big Blind na sua aposta. Se algum jogador tiver aumentado antes de você, então o correto é triplicar a aposta dele. Para cada jogador que pagar o aumento desse jogador, você aumenta mais uma vez a aposta inicial do seu oponente. Se tiver que apostar em um aumento mais da metade das suas fichas, então você deve ir diretamente ao win. Tá vendo? Na verdade, não são tantos cálculos como parecia, e com certeza você aprenderá eles rapidamente. Vamos para alguns exemplos práticos. Nesta mão, você está na primeira posição intermediária, MP1, e recebeu um par de 4. Como indica a tabela de mãos iniciais, com um par de 9 até um par de 2, você pode jogar, desde que não tenha havido nenhuma aposta antes. Aqui, você pode ir para ver se o flop aparece um outro 4, e com isso você consegue montar uma trinca. Neste segundo exemplo, é uma típica situação em que muitos iniciantes acabam falhando. Aqui você tem um Ás e uma outra carta do mesmo naipe, e ninguém aumentou a aposta até agora. Na realidade, até poderia entrar na mão para ver o que acontece no flop. O problema maior nem é apenas o fato dos vários jogadores que vão falar depois de você e podem aumentar a sua aposta, mas as cartas que vão aparecer no flop. Se você formar um par de 4, ela não será uma boa mão suficiente. E mesmo que forme um par de ases, você pode se deparar com alguém que tem um par de ases também, só que com uma carta melhor do que um 4. Por outro lado, é muito difícil que você consiga formar um flush, todas as cartas do mesmo naipe. Mesmo que apareçam 2 cartas de copas no flop, ainda faltaria uma terceira. Até é possível que você consiga formar o flush no turn ou no river, mas para isto teria que gastar muitas das suas fichas e isto iria contra a nossa regra número 1. Não gaste mal as suas fichas. Não existe nenhuma razão para gastar mal um monte das suas fichas se as suas cartas não têm possibilidades reais de ganhar. Então, o melhor é que não entre nessa mão. Mesmo antes do flop, você deve desistir. Tenha em mente que estas cartas sequer aparecem na tabela de mãos iniciais, então, definitivamente, não é uma boa ideia jogar com elas. Um par de reis é sempre uma boa mão. Mesmo que você não tenha como consultar a tabela de mãos iniciais, ainda antes do flop você deve apostar todas as fichas que puder. Por isto é que, nesta situação, você tem que aumentar a aposta. Agora, a questão é, quanto você deve aumentar? Bom, o Big Blind é de 20 fichas, e 2 jogadores entraram na mão. Assim, como ninguém aumentou, você tem que apostar 4 Big Blinds, mais um Big Blind por cada jogador que tiver entrado. Ou seja, 6 Big Blinds. Como o blind está em 20 fichas, vamos aumentar para 120. A segunda fase do torneio começa exatamente no momento em que você tiver menos do que 24 Big Blinds e termina quando você tiver menos do que 13 Big Blinds, que é justamente onde começa a última fase. Enquanto você tiver entre 13 e 24 Big Blinds, deve sempre jogar segundo a tabela de mãos iniciais para a segunda fase e usar o esquema de roubos de blinds e roubos com realmentos. Nós vamos falar mais na frente sobre eles. Nesta segunda fase, você joga de acordo com a tabela de mãos iniciais que aparece logo abaixo. E como não tem tantas mãos mais para jogar, é importante completar sua estratégia com as jogadas especiais, roubos de blinds e roubos com realmentos. Como você percebeu, na lista já não aparecem os pares mais baixos.
A razão disto é que nesta fase não teremos nenhum benefício se jogarmos com estas cartas. Claro que não estamos considerando o proveito que você pode tirar usando as técnicas do roubo de blinds e roubo com realmentos. No Texas Hold'em, em cada rodada, 2 jogadores têm que pagar uma aposta obrigatória, que são os blinds. Por isso que no pote sempre vão existir fichas desde o início da mão. Na segunda fase de um sit and go, os blinds vão aumentando e por isto vale a pena correr certo risco para ganhar o pote. Roubo de blind se baseia no seguinte: antes do flop, você faz um aumento que assusta os demais jogadores, fazendo com que eles larguem suas mãos e você pode ficar com os blinds. Quanto melhor for a sua posição na mesa, mais chances tem o roubo de blind funcionar. As regras são as seguintes para você poder roubar o blind. Nenhum jogador pode ter entrado na mão antes de você. Você tem que estar numa das últimas posições, cutoff, CO, ou button, BU, ou no small blind, SB. Sua intenção é que os jogadores larguem suas mãos e não disputem um pote contigo. Ou seja, se todos os jogadores que falaram antes de você desistiram das suas mãos e você está numa das últimas posições ou no small blind, aumente a aposta. Mas isso não é tudo. Você não pode roubar os blinds com qualquer carta. As suas cartas podem até ser piores do que o normal, mas elas devem ter alguma chance de ganhar a mão, caso algum jogador resolva entrar na sua aposta. O mais correto é jogar quando estiver em uma das situações que vamos mostrar logo em seguida. Quando estiver numa das últimas posições ou no small blind e todos os jogadores antes de você tenham largado a mão, aí basta você olhar para a tabela de mãos iniciais e tomar a sua decisão. Veja que não é o fim do mundo se algum jogador pagar o seu aumento depois de você. Neste caso, continue jogando como se nada tivesse acontecido, como se teu aumento tivesse sido com ótimas cartas. No artigo de como jogar depois do flop, nós vamos te ensinar o que devemos fazer nesse caso. Quando acontecer de um jogador aplicar um reaumento em você, ou seja, ele faz um novo aumento por cima do seu, você terá que analisar as suas cartas. Às vezes, você apenas queria roubar o blind, ficar com o pote para você, e terá que desistir da sua mão. Se isto acontecer, aborte seu plano e simplesmente não vá. Para roubar os blinds, você aprendeu que nem todos os aumentos na segunda fase têm que ser acompanhados de uma mão forte. Agora vamos pôr em prática uma outra tática especial, que é o roubo com realmento. O roubo com realmento é uma jogada muito específica. Quando o jogador antes de você tiver feito um aumento e ninguém tenha pago o aumento dele, então você aposta tudo que tem, vai all in, para ganhar o pote sem sequer ver o flop. Mas atenção, esta tática funcionará apenas diante das seguintes regras. Da mesma forma que no roubo de blinds, o roubo com realmento não pode ser realizado com qualquer mão. Sua mão deve ser boa o suficiente para que tenha chance de ganhar, caso seu oponente resolva pagar o seu all-in. Nesta hora, também é muito importante a sua posição na mesa. Um roubo por realmento, você deve estar muito atento em que posição está o jogador que fez o primeiro aumento. Na verdade, nem todos os jogadores conhecem a importância da posição no jogo. Mas normalmente, se um jogador aumentar numa posição ruim, é porque ele tem boas cartas. Por isto que você também tem que ter uma mão forte para fazer um roubo com realmento. O seguinte esquema te mostra com quais cartas você deverá ir all-in, dependendo da posição do rival que tiver feito o aumento. Para facilitar, também mostramos com quais cartas você deve ir all-in, independente do que aconteça antes de você, como é o caso de um par de ases. Vamos para alguns exemplos práticos. Mais uma vez, temos aqui uma mão que parece boa, mas que neste caso não podemos jogar. Antes de você, alguns jogadores já entraram na mão, e sabemos que não podemos tentar um roubo de blind nesta situação. Aqui você tem que se orientar pela tabela de mãos iniciais. Então, um As e um 10 não servem para nada, por isso que devemos desistir da mão. Acredite, não vale a pena ir com estas cartas. Elas apenas pareciam boas, sem de fato ser. Temos aqui uma situação típica para aplicarmos o roubo de blind. Todos os jogadores antes de você desistiram da mão e você está em posição do small blind. Na tabela, você pode observar que com uma dama e um 10, você pode tentar roubar os blinds quando estiver no small.
Por isso que devemos fazer um aumento nesta situação. O seu objetivo aqui é fazer com que o jogador que está no Big Blind desista da sua mão. E aí você possa ganhar o pote. Se por um acaso o jogador que está no Big Blind optar por pagar a sua aposta, continue jogando como se tivesse feito uma subida normal, tendo boas cartas. Nós explicaremos isto melhor no próximo artigo, como se joga depois do flop. Se o seu oponente aumentar mais ainda a sua aposta, você não vai poder fazer nada. Se isto acontecer, você deve desistir, pois dama e 10 servem para roubar um blind, e mais nada. Aqui um jogador aumentou a aposta e todos os outros desistiram. Neste caso, devemos considerar a possibilidade de fazer um roubo com reaumento. Agora, a única coisa que você tem que fazer é verificar na tabela se pode tentar um roubo com as cartas que você tem. Segundo a tabela de mãos iniciais, na segunda fase, um par de 10, depois de um aumento, não serviria de nada. Como regra, se alguém já tivesse aumentado antes de você, jogaria fora o seu par de 10 sem qualquer preocupação. Entretanto, nesta situação, você não tem que levar em conta a tabela de mãos iniciais, mas sim o esquema de roubo com reaumento. Como seu rival aumentou na segunda posição intermediária, MP2, segundo o esquema, você pode fazer um roubo com o reaumento, usando seu par de 10. Então, vá de all-in. A última fase, também chamada de push ou fold, é o momento em que vamos decidir apenas entre ir all-in ou desistir da mão. Esta fase não é determinada apenas por um número concreto de fichas. Sabemos que chegamos a esta fase se acontecer o seguinte: só lhe restarem 13 Big Blinds ou menos. Ou quando todos os jogadores depois de você e os que entraram na mão antes de você tiverem 13 Big Blinds ou menos. Se não tiver nenhuma das duas condições acima, continue jogando conforme a estratégia da segunda fase do jogo. A gente pode resumir a regra assim: se você tiver como perder mais do que 13 Big Blinds na rodada, então jogue como se fosse a segunda fase. Nesta última fase, só existem duas maneiras de se jogar. Ou você vai de all-in antes do flop, que é o push, ou desiste da mão, fold. Se antes de você algum jogador tiver entrado na mão, inclusive aumentando, você terá menos combinações de cartas e que poderá ir all-in. Quanto menos fichas tiverem você e os jogadores que falarem depois de você, mais possibilidades você vai ter de ter que ir all-in. Fique sempre atento à quantidade de fichas de todos os jogadores que estão na mesa, para ter sempre em mente quem pode ser perigoso de ser enfrentado e quais são os jogadores que estão mais pressionados pela quantidade pequena de fichas. Para tudo isto, existe um modelo matemático que descreve com perfeição com que cartas um jogador deve ir all-in. Este modelo ele leva em consideração a quantidade de fichas, bem como os efeitos das possibilidades de ganhos e perdas em relação à sua posição final em um torneio. Ele calcula o dinheiro que poderia ganhar com a jogada. Afinal, os melhores lucros de um torneio dependem sempre de se conseguir uma boa posição nele. Este modelo se chama Modelo Independente de Fichas, ICM. Seria muito complicado falarmos detalhadamente dele. Além do mais, neste momento, acredito que você não está interessado no exaustivo curso de matemática. Caso se interesse, você pode encontrar artigos detalhados sobre esse tema na seção avançada de estratégia do nosso site. Na seção bronze, você ainda encontrará as tabelas de mãos iniciais para a última fase. Ainda tem mais. Para que você conheça um pouco do modelo ICM, a Poker Strategy criou um programa de aprendizado. Nele, você aprenderá ao longo de várias lições com que cartas e em que situações deve apostar tudo e as vezes em que deve desistir. Se quiser, baixe o programa e instale no seu computador. Após baixar, basta abrir o arquivo e executar o arquivo setup.exe, que o programa será instalado automaticamente. Quando iniciar o treinamento no ICM, clique na opção Uma nova lição. O programa contém apenas lições de jogos em que você deve decidir entre ir all-in, push ou desistir, fold. No programa você é sempre o herói, ou seja, é o jogador que deve fazer a jogada. E para isto poderá ver que cartas tem nas mãos e o que os oponentes fizeram até chegar a sua vez de jogar. Você saberá a quantidade de fichas que cada um tem. Por isto, observe bem a situação que está acontecendo para fazer a jogada certa. Quando você decidir o que vai fazer, é só apertar o botão all-in ou fold. Na parte direita da janela,
Você terá dicas e conselhos que vão servir de ajuda para esta e para outras mãos que você vier a jogar. No final, o programa falará se você tomou a decisão correta, ele ainda vai indicar em quais outras mãos você poderia ter ido de all-in, levando sempre em consideração aquela situação específica do jogo. No programa aparecerá também uma lista de todas as mãos que você poderia ter jogado. No exemplo seguinte, você poderia ver que naquela situação concreta de jogo, deveria ter ido all-in com todos os pares a partir de 2, e também sempre que tiver um ás e uma carta maior do que 8. O melhor é que você dedique tempo e pratique as lições para treinar a estratégia da fase do push ou fold. Quanto mais você praticar, mais segurança você vai ter na hora de jogar. Observe sempre as análises e os conselhos que aparecem na parte direita e tente entender a relação que tem com a situação do jogo que está se passando, a quantidade de fichas e as mãos que você pode ir de all-in. É claro que você não tem como aprender a estratégia perfeita em 5 minutos. Afinal, se fosse fácil assim, os seus rivais também aprenderiam. Dedique tempo ao estudo e com certeza você terá sua recompensa em forma de boas posições nos torneios e, claro, bons lucros. Bom jogo para você!